Bom, aqui no nosso estúdio já está a Juliana Rosa, porque pela segunda semana consecutiva o mercado financeiro está reduzindo a expectativa da inflação para esse ano, Ju. Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Edu? Boa tarde para você, boa tarde, Boa Renan. tarde. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Pois é, essa é a notícia do copo meio cheio em meio a essa guerra comercial global que a gente vem conversando, que é o fato de que a guerra comercial tem trazido, pelo menos, essa perspectiva de menor inflação. Então, toda segunda-feira o Banco Central divulga a previsão média da inflação aqui no Brasil e já é a segunda semana seguida em que há queda nas previsões. E é uma inflação ainda alta, claro, é 5,5% a previsão. Lembrando que o limite da meta de inflação do governo Lula é 4,5%, então 5,5% é uma inflação ainda alta, porém a inflação, um mês atrás, estava caminhando para as previsões em direção a 6%. Então agora ela caminha mais em torno para a direção dos 5%, já tem instituições grandes prevendo 5,2%, então melhorou bastante. Hoje, por exemplo, eu estava olhando agora há pouco, o dólar estava valendo R$ 5,65. Então é um dólar que cai abaixo de 5,70. Tinha uma perspectiva de que o dólar até pudesse explodir, ao contrário, diante de tamanha incerteza em relação a essas mudanças do comércio global inéditas, e está acontecendo o contrário. O dólar está caindo e esse é um fator importante para contribuir para a queda da inflação aqui no Brasil, né? Lembrando que a gente tem uma série de preços que acompanham a moeda americana. Então, petróleo, no caso combustível, vários alimentos, insumos, matéria-prima utilizada pela indústria. E também, além do dólar, tem a questão das matérias-primas também, que é outro fator que a gente vem trazendo aqui. O dólar, além do dólar, as matérias-primas estão em queda. Hoje o petróleo novamente fechou em queda, um pouco acima de $60. Então, com essa perspectiva de menor crescimento mundial e com risco, inclusive, de recessão nos Estados Unidos, perspectiva de menor consumo, os preços, então, caem, seja ele de matéria-prima básica de energia, como o petróleo, mas também alimentos. O café está em queda no mundo, preço de alimentos em geral. Então, notícia importante aqui para a gente. Agora, é sempre bom lembrar que o que o Trump fala agora, daqui a 5 minutos, já não vale mais. Então, há um alto grau de imprevisibilidade, né? Então, a gente estava acompanhando agora há pouco um discurso da secretária de imprensa da Casa Branca afirmando que as negociações comerciais entre Estados Unidos e Reino Unido estão sendo muito produtivas. A gente sabe que Estados Unidos estão negociando com vários países, não com a China ainda, a China diz que não, mas, por exemplo, aqui para o Brasil, uma coisa que a gente tem sido beneficiado além do dólar é compra maior dos chineses da nossa agricultura. Mas se de uma hora para outra a China fechar negócio com os Estados Unidos e combinarem entre si que os chineses vão comprar mais da agricultura americana, a gente rapidamente perde essa vantagem que a gente tem hoje. Então é tudo muito imprevisível. O certo realmente é o Brasil fazer negócios com o máximo de países possíveis, se movimentar nesse novo tabuleiro do comércio global e sair desse isolacionismo, porque a gente não sabe se pode contar com a China, se pode contar com a situação como ela está hoje. É tudo muito imprevisível. Eu gostei que os analistas falam muito que certamente não morreremos de tédio com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. A Economist fez uma capa, né, mostrando quanto tempo faltava no fim do mandato do Trump. Tem muita gente na expectativa de que acabe esse mandato para a gente voltar a condições normais de temperatura e pressão. Né? Pois é, tem 100 dias, né, de governo. Pois é. Parece que ele mais já de 1000 ainda para acabar. Pois é, falta muito tempo, né? É uma grande confusão, realmente, né? E para o controle da inflação, Ju, a gente não precisa depender só de fatores externos. A gente também tem que cuidar aqui das nossas contas internas. E hoje o ministro da Fazenda falou sobre isso. A gente tem justamente a fala do ministro Fernando Haddad. Eu tenho conversado com o presidente Hugo Motta, estive lá semana passada, justamente em função disso. Acho ruim a responsabilidade fiscal ser uma atribuição exclusiva do Executivo, porque as medidas tomadas pelo Legislativo e pelo Judiciário podem ou não comprometer a agenda fiscal
muito mais do que o executivo. Aí você vai lá, nos jornais tem sempre alguém, ou editorial, dizendo da gastança. Gastança que foi contratada quando? Agora? Aí a pessoa está preocupada com o pé de meia? Tem alguma coisa errada com esse tipo de debate público. Ou a gente faz um debate honesto sobre o que aconteceu com o fiscal, ou nós não vamos ter uma agenda decente para o país. Recentemente eu recebi o presidente da Fiesp para transformar essa agenda numa agenda da República, para que não seja uma questão partidária de quem é o mais cruel ou menos cruel. Não é disso que se está se tratando. A questão é que, de fato, o ministro está certo quando ele fala que a responsabilidade com as contas é de todo mundo. Então, não é só o executivo, que é a parte que cabe ao governo federal, mas também ao judiciário, ao Congresso. O ministro fala sobre as emendas parlamentares, que são algo surreal, realmente. 50 bilhões de reais, nenhum lugar do mundo tem emendas desse tamanho. Então, isso vai pressionando outras despesas e todo mundo acaba sofrendo com isso, com uma série de obras que, enfim, além da falta de transparência que está sendo questionada pela Justiça, a própria função do papel do Congresso, que não é fazer obras, sim fiscalizar as obras, e as emendas, como o nome diz, é para fazer pequenos ajustes, pequenos remendos, né? Não o Congresso ser quem executa o orçamento federal. O judiciário nem se fala, né? A gente conversa sempre aqui que tem 500 mil privilégios num país altamente desigual, tem 2 meses de férias, penduricalhos que não acabam mais, auxílio terno, auxílio cinema, sei lá, auxílio moradia. Tudo. Então, passa de 100 mil reais. Então, a gente tem uma questão realmente séria, o ministro está colocando ali, porque nesse momento o governo enviou a proposta do imposto de renda, que é não cobrar imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, e há uma insegurança em relação ao fato de que o Congresso pode aprovar essa medida sem a compensação. Eu perguntei para o ministro Haddad recentemente, ao vivo aqui em entrevista na rádio, ele disse que tem um acordo com o Congresso para não aprovar a isenção do imposto de renda sem a compensação, ou seja, cobrar mais de quem vai compensar essa perda tributária. Agora, o Congresso tem feito uma série de gastos, além das emendas que foram citadas, vai embutindo uma série de jabutis, como você fala, que são questões que não têm nada a ver, que não têm dinheiro, que causam problema para o país, e realmente tem que chamar a responsabilidade para todo mundo, né? Juliana Rosa, sempre por aqui no Entre Nós. Amanhã ela tá de volta. Obrigado, viu, Ju? Boa tarde. Obrigada. Um beijo, boa semana para vocês. Valeu.